Olá, estamos de volta mais uma vez. Muito boa tarde a você que ligou o rádio agora, ou a você que acessou a internet, o Instagram, o Facebook agora. Esse é o programa Fique na Pergunta, hoje em horário especial, com 1 hora de duração. Nós estamos no ar desde as 17 horas e vamos começar agora a segunda parte do nosso programa, agora de máscaras, né, para não assustar quem está acompanhando ao vivo aí pelas lives, né? A minha feiura assustou alguns ouvintes. Então agora a gente está de máscara para a segunda parte do nosso programa. Seja muito bem-vindo, querido ouvinte. O meu nome é Edgar Bin, eu sou terapeuta integrativo, facilitador de ferramentas Axis. Estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é terapeuta integrativa, facilitadora de ferramentas Axis Consciousness. Boa tarde, Eliane, mais uma vez. Boa tarde, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Na primeira parte do nosso programa, querido ouvinte, nós falamos da inteligência artificial, né? Nós falamos de como a gente está inserido nessa matrix que é a vida e como a gente pode fazer para sair disso tudo, para viver a vida que a gente sempre sonhou viver. E agora nós vamos dar continuidade, batendo um papo sobre os padrões familiares. É isso mesmo, nós vamos falar bastante sobre os padrões que nós reproduzimos, querido ouvinte, dos nossos familiares e como eles podem ser instrumentos de limitação nas nossas vidas. E o melhor, fique com a gente até o final do programa, porque nós vamos apresentar para vocês ferramentas que vão te ajudar a se livrar dessa limitação e a preservar daquilo que existe nesses padrões o que é contribuição para você. Porque nesses padrões não tem só coisa ruim, né? Tem muita coisa boa também. Muito bem, Eliane. E agora, vamos conversar sobre os padrões familiares, certo? Certíssimo, Edgar, isso mesmo. E para começar a falar sobre esse tema, é necessário fazer uma pequena introdução para entender como nós, seres humanos, temos a capacidade de copiar e repetir padrões e até mesmo tomar a forma física de outra pessoa. Você provavelmente já ouviu falar, ou até mesmo conhece pessoas que são fisicamente parecidas com as outras. E não apenas parecidas como pai, mãe, irmãos, mas também casais que, após um tempo convivendo juntos, começam a ficar parecidos um com o outro. Ou ainda pessoas que parecem com seus pais adotivos ou enteados, que parecem com, mesmo não tendo laços consanguíneos ou genéticos, são parecidas. Eu mesma parecia muito fisicamente com meu padrasto, a ponto das pessoas acharem que ele era de fato meu pai biológico. Ouvinte, você também já deve ter ouvido falar, ou nesse caso até é bem provável que você já até tenha casos na sua família que seguem padrões de comportamento. Comportamento como, por exemplo, o envolvimento com álcool ou vícios de diversas naturezas. Ou ainda situações de doença, né? Doenças cardíacas, diabetes, câncer, depressão, dores decorrentes de artroses, artrites, obesidade, enfim, a lista é gigantesca, né? Padrões que se repetem geração após geração. Alguém agora pode estar pensando, meu avô, minha mãe, meu tio tinha artrose, ou minha família é constituída de pessoas obesas, ou ainda os meus familiares têm ou tiveram câncer, enfim. Você deve estar trazendo alguém à mente, né? Padrões que se repetem na família com vários integrantes diferentes. Então, essa habilidade de copiar, ou usando uma palavra mais chique, de mimetizar, é perfeitamente natural e comum aos seres vivos. Sim, seres vivos e não só seres humanos. Os animais também têm essa habilidade. Vocês já viram cachorro, gato ou animais domésticos que depois de um tempo vivendo com uma pessoa, fica parecido com essa pessoa? Uhum. É bem interessante, os animais começam a andar e a ter comportamentos e aparência dos seus donos, dos seus tutores. Às vezes o animal é gordinho como seu tutor, às vezes tem um problema de saúde igual ao do seu tutor. Tem um detalhe interessante aqui, na época que a Eliane tratava o seu câncer, uma das vezes que nós fomos na consulta com o seu oncologista,
Ele comentou que teve um caso que ele atendeu de um câncer raro e que, após um tempo, o paciente trouxe a informação para ele que o seu cachorro estava com o mesmo tipo de câncer que ele. Que coisa, né? E o médico disse que a ciência não tem explicação, mas que os casos desse tipo são muito comuns, né? Eles apareciam com muita frequência lá no hospital. Então, tudo isso para dizer que essa habilidade é inerente aos seres vivos e principalmente aos seres humanos. E qual a finalidade de buscar a semelhança com o outro, você deve estar pensando? Bom, existem várias questões a serem analisadas aqui. A primeira delas que nós podemos elencar é a do ambiente e da convivência. A criança cresce no ambiente familiar, dentro de uma sociedade, de uma cultura, cresce vendo o comportamento, as emoções, o sofrimento, os exemplos dos pais, dos membros daquela sociedade ou daquela cultura, e naturalmente, né, como um pequeno radar que a criança vai captando e copiando esses comportamentos, essas emoções, vai trazendo esses sentimentos para dentro dela e vai aplicando uma espécie de vivência dentro desses ambientes a qual ela está inserida. E atrai para ela, consequentemente, tudo o que é necessário para que ela crie uma identidade com aquele ambiente, com aquela família, ou com aquela cultura, com aquela sociedade em que ela vive. E está tudo certo. Tem que ser assim mesmo. É necessário buscar uma identidade, é necessário se reconhecer como um ser humano vivendo dentro daquela realidade e, portanto, tendo uma encarnação apropriada àquele ambiente. É verdade. A segunda questão a ser analisada é com relação ao que já trouxemos várias vezes aqui. Saber que somos seres energéticos vindo de uma fonte de criação. Somos centelhas dessa fonte e vibramos numa frequência. E esta fonte de energia tem como característica, dentre outras, o magnetismo e a plasticidade, que são características relacionadas também ao princípio da polaridade, que é um dos longos axiomas da física quântica. De forma bem simplificada e resumida, podemos dizer que esse axioma diz que tudo é dual, tudo tem seus polos, tudo tem seus pares, o igual e o desigual são as mesmas coisas. Veja que interessante, o igual e o desigual são as mesmas coisas. Pois bem, esse axioma diz que os opostos são os extremos das mesmas coisas. Em outras palavras, o polo positivo e negativo, no caso de uma corrente elétrica, são uma mera convenção. O que eu estou querendo dizer é que amor e ódio são simplesmente manifestações de uma mesma coisa. Isso quer dizer que quando você nasceu da concepção de seus pais, neste momento, através da vibração energética entre a energia da sua centelha com a energia das células dos seus pais, houve uma atração, a lei da atração foi manifestada. Você se conectou com a energia dos seus pais e começou a ter a forma, né, a plasticidade e desenvolver um corpo físico para viver nessa encarnação, para desenvolver ainda mais a expansão do seu ser nessa encarnação. Bom, eu falei que o corpo é inicialmente constituído energeticamente pela lei da atração e por energias iguais ou desiguais. Ou seja, não adianta dizer que você não tem nada a ver com seus pais, que você nasceu na família errada, porque quanticamente isto não é verdade. Mas isso é um tema para um outro programa. Continuando. Com o seu corpinho, você segue no seu desenvolvimento, atraindo na sua vida familiares, amigos, chefes, pessoas com características, personalidades, padrões sistêmicos muito parecidos com os seus. Você repete padrões da sua família, do seu trabalho ou da sociedade,
onde você está inserido de forma automática. Você vai se espelhando nas coisas que seus pais faziam e que muitas vezes você nem gostava. Muitas vezes você disse, nossa, eu odiava que minha mãe ou meu pai pensava assim, falava assim, agia assim. E quando você percebe, você está pensando igual, você está falando igual e agindo exatamente igual aos seus pais. Aí você percebe que sua vida está muito parecida com a dos seus pais. E quando você percebe isso, você vai resistir e lutar contra isso. Não quero ser igual ao meu pai ou igual à minha mãe. E quando você luta ou resiste, como sempre falamos aqui, você vai criar mais daquilo que você está resistindo. E no caso, você vai ficar cada vez mais parecido com seus pais e vivendo a vida que seus pais viveram. Ou ainda, você entra e sai de vários empregos e parece que é sempre igual, do início ao fim. A forma que você é contratado, a forma que você é demitido, os chefes que você encontra são sempre aquelas pessoas difíceis de se relacionar. Você entra e sai de relacionamentos que começam e terminam sempre da mesma forma. Pois é, e tem mais uma coisa, querido ouvinte. A terceira questão que temos que considerar é que nós temos a habilidade de mimetizar, de copiar as pessoas e que essa habilidade pode ser usada também de forma positiva, como no caso da modelagem, que é explicada na programação neurolinguística. A modelagem é uma ferramenta da PNL que consiste em você escolher uma pessoa que você admira pelos seus feitos, pelo seu comportamento ou pelos resultados que ela alcançou na vida. Uma pessoa que você quer chegar no mesmo ponto que ela, que você quer copiar, vamos dizer assim. Então você vai, através de técnicas específicas, mapear e começar a pensar, a agir, a falar e a sentir como aquela pessoa. Ou seja, você vai intencionalmente copiar essa pessoa para ser como ela em determinado tempo. Não é imitar, é copiar energeticamente essa pessoa para sentir o que ela sente, tendo a sensação que ela tem e, consequentemente, você começa a alcançar os resultados que ela alcançou. A PNL tem uma frase que é a seguinte: se é possível para um, é possível para todos. É com base nessa máxima que a PNL fala de mimetização. E como tudo isso acontece? Bom, aí nós vamos adentrar numa quarta questão, né, Eliane? É isso mesmo. E qual que é essa quarta questão? Como dissemos, somos energeticamente magnéticos. Temos a habilidade da plasticidade. Mas existe, além disso, uma questão sistêmica que vai ainda mais longe nessa explicação. Vamos lá. Todo ser humano tem a necessidade natural de pertencer a um grupo, a um sistema. Cada pessoa que nasce e é vinculada a um sistema, ela necessita ser reconhecida como um membro integrante e ser respeitada no seu lugar e papel dentro desse mesmo sistema. E assim ela vai procurar se moldar dentro daquele grupo que ela quer pertencer, para que seja aceita. Nós falamos agora há pouco que você se espelha nas coisas que os seus pais faziam, que você busca empregos, relacionamentos parecidos exatamente porque inconscientemente você busca semelhança nesses grupos para você se sentir pertencente e ser aceito. E além desse desejo de pertencer, também seguimos padrões familiares, sociais ou culturais por amor ao sistema. Como forma de honrar aquele sistema, como forma de lealdade ao sistema. Então você começa a comer e a engordar, porque se você for magro, você será diferente do seu grupo e não estará sendo leal e honrando a sua família, que é constituída de gordinhos e obesos. Você vai ter um câncer por amor e lealdade ao seu pai, que também teve câncer.
Saúde e vida saudável para você significa que você está escolhendo diferente do seu pai. E se escolher diferente, você estará renunciando ao seu pai. Você vai ser viciado em álcool, em cigarro ou qualquer outro tipo de droga, porque você precisa ser leal ao seu pai e honrar a vida, desculpe falar, desgraçada que seu pai teve por causa do vício. E novamente você tem que escolher a mesma vida que seu pai escolheu, senão você estará renunciando ao seu antecessor, estará desonrando a vida que seu pai deu, o seu pai te deu. Então, lembra que eu disse aqui que amor e ódio são manifestações da mesma coisa? Pois é. Você odiava que seu pai bebia, que seu pai se drogava, e energeticamente, inconscientemente, vai ao longo da sua vida criando situações e justificativas para você também se tornar um viciado. Como foi dito, todos nós energeticamente biometizamos alguém de alguma forma, como suas dores, seus caminhos, seus modos, seus padrões, dentre outros, como forma de sentir que pertencemos a um grupo, e também como forma de entender e compreender o outro. Logo, você odiava seu pai que bebia, e, no entanto, para entender por que seu pai fazia isso, você também vai beber. E dessa forma, trancamos em nossos corpos dores, realidades e caminhos de outras pessoas. Em boa parte das vezes, se dá no campo do inconsciente. E o que a gente faz com tudo isso? Eu não quero copiar ninguém. Existe um processo corporal do Access Consciousness que é a mimetização biomimética e biomimétrica, a BMM. É um processo bem interessante que permite mudar o que criamos em nossas vidas ao biometizar, ou seja, imitar os outros, ao invés de criarmos a partir das nossas escolhas. Esse processo é indicado para aquelas pessoas que vêm repetindo padrões e também para aquelas pessoas que se fixam muito nos caminhos de outras pessoas. Por exemplo, eu vou fazer medicina porque o meu pai ou meu avô eram médicos. Eu vou ser professora porque minha mãe foi uma excelente professora e ela dedicou a sua vida toda em ser professora. Esse processo permite que você trilhe o seu próprio caminho, sem olhar o trilho do outro que seguiu. Como foi dito, biomimetizar é tudo que bloqueamos no nosso corpo ao tentar duplicar ou entender os outros. E, naturalmente, fazemos isso para se encaixar no convívio familiar, escola, na sociedade. E, com isso, criamos esses padrões no nosso corpo, iguais aos dos nossos pais, familiares, pessoas que admiramos ou pessoas que tentamos entender, imitando as vias energéticas que vão criar as vias bioquímicas do nosso corpo. Achamos muitas vezes que as dores, doenças emocionais que copiamos dos nossos familiares são genéticos e, na verdade, não são. Essa mimetização tranca o corpo nesses padrões. E ao ocorrer esse processo de eliminação e erradicação e dissipação da mimetização biomimética e biomimétrica das dores, caminhos, doenças, depressão, obesidade, etc., da realidade de outras pessoas, podemos eliminar esses caminhos energéticos e possibilitar que seu corpo mude para se ajustar a quem você realmente é e deseja ser. Como resultado desse processo, temos relatos de eliminação de padrões emocionais, aparência física, emagrecimento, autoestima elevada, dentre muitos outros. Quem você deseja ser? Você ou cópia de alguém que você acreditou que tinha que ser? Você aprendeu a ser o que os outros são. Você faz as coisas que os outros fizeram. Como seria aprender com seus próprios passos? Aprender a fazer do seu jeito e não do jeito das outras pessoas, do jeito que os seus pais fizeram. Como você pode desfazer esses laços energéticos e manter o amor e a gratidão pelo seu sistema, sem a necessidade de mimetizar padrões que fazem com que você viva a vida de outras pessoas e não a sua. Não existe no mundo uma pessoa igual a você. Você é único, é especial.
Não tem sentido você ser outra pessoa que não seja você mesmo. Porque quando você é outra pessoa, você vai criar o que o outro criou. Você vai repetir a criação do outro. E, consequentemente, estará bloqueando a sua criação. Você vai estar bloqueando a sua energia que deve estar no mundo. Vai estar bloqueando a sua marca. Fazer a mesma coisa do mesmo jeito não faz nenhum sentido. Inconscientemente, você nem percebe que não está fazendo do seu jeito, que assimilou e que mimetizou a forma de outra pessoa fazer. O processo de BMM do Axis vai ajudar você a desvendar quem você é realmente e vai ajudá-lo a se relacionar com o mundo a partir do ser e não mais do que os outros se relacionam. É isso, querido ouvinte. Para finalizar, quando passar essa fase aí de isolamento social, venha fazer uma sessão de BMM conosco. Venha também fazer sessões de barras de Axis conosco. São ferramentas que exigem o contato físico, por isso que a gente está dizendo que façam isso só após a quarentena, porque essas ferramentas, gente, elas são incríveis, elas vão ajudar muito a quebrar esses padrões que você vem repetindo e você vai perceber que tem escolhas e que pode ser quem realmente você é e criar o seu mundo, fazer escolhas que funcionam para você. É isso mesmo. Porém, como ainda estamos no isolamento social, a nossa proposta é que você perceba tudo aquilo que você está repetindo como padrão em sua vida e faça o seguinte exercício. Mentalize esse padrão, a sua questão, por exemplo, um vício ou uma doença. Feche os olhos, mentalize os seus pais. E não precisa conhecê-los. Mesmo que você não conheça seus pais, pode imaginar simplesmente um homem e uma mulher. Ou coloque de forma generalizada uma figura para representar a sua ancestralidade. Olhe para essa figura ou para os seus pais e faça uma reverência. Curve-se diante da sua ancestralidade ou dos seus pais e seja grato por tudo. Seja grato pela pessoa que você é hoje. Seja grato pela vida que foi concebida. Diga, sou grato por tudo, mas agora eu escolho o trilho que eu vou seguir. Eu sigo com as minhas escolhas e criações. Agora, você vire para frente, imagine o seu horizonte, visualize um sol brilhando, caminhe diante desse sol. Faça isso como uma meditação pelo menos 3 vezes por semana. Você vai perceber como alguns padrões começam a ser dissolvidos. E quando terminar a quarentena, venha fazer o processo do Axis conosco, que você vai ver como é mágico esse processo. É isso aí, querido ouvinte. Agradecemos mais uma vez a todos pela audiência. Obrigada pela audiência, tenham todos uma excelente semana. E fiquem na pergunta. This is me.